Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Mercedes Silva de Araújo. Ela escreveu aqui no canal, amei. Ela escreveu assim: uma forma de estar à mesa com o Senhor é estar unido, nos banqueteando com o Evangelho de Jesus Cristo através do Vem e Segue-me, né? Nossa, gostei muito da sua mensagem. Um forte abraço para você e para sua irmã Edith também, tá bom? Um forte abraço para vocês. Eu vou ler também aqui a última mensagem que está aqui no canal, da Noêmia Granita. Ela escreveu assim: obrigado, irmão Vanderlei. Vou ouvir melhor a aula de ontem e a do Lucas. Talvez eu não tenha compreendido bem. Até amanhã. Né? Bom, eu lendo essa mensagem aqui, né, eu queria pedir desculpa para a irmã. Talvez a maneira que eu falei talvez tenha sido indelicada. A irmã, ontem de ontem, só esclarecendo aqui, ela fez uma pergunta que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22, né? Que é quando um jovem fala para Jesus Cristo, né? A respeito de seguir Jesus Cristo, fala: deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Tá bom? Sepultar o pai ali não significa que o pai morreu, que vai pôr no sepulcro. O pai dele já havia falecido, já estava no sepulcro, né? E depois de um ano é que é o sepultamento, que é tirar os ossos e colocar numa caixinha, né? Que nós chamamos hoje em dia de tirar o ossário, né, e colocar em outro local, tá bom? Então esse é o sepultamento. E aí a irmã perguntou o que significa quando Jesus Cristo disse aqui, disse para o jovem assim, deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Então essa foi a pergunta da Noemi aqui, né? Deixar que os mortos sepulte os seus mortos. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Aí eu compartilhei que eu tinha compartilhado já isso, né? A resposta que eu dei no vídeo de ontem, né? E que eu assistindo a aula do Lucas Guerreiro, eu vi que o Lucas Guerreiro também compartilhou e ele deu essa resposta, né? Mas ao compartilhar com a irmã, né, que eu já tinha respondido, que o Lucas também, né? Eu não quis ser de maneira nenhuma grosseiro dizendo que a irmã não prestou atenção, tá bom? Então por isso eu vim pedir desculpa aqui. Não foi essa a minha intenção. Aliás, e ninguém me mandou uma mensagem ou coisa assim, cobrando, dizendo que eu fui indelicado ou coisa assim. Mas eu acho que pesou um pouco em mim depois que eu ouvi a mensagem, né, que eu compartilhei. E aí, eu me voltei para o Senhor, perguntando: Senhor, como que eu posso explicar melhor essa escritura aqui, né? Deixar que os mortos sepulte os seus mortos, né? Como que eu posso... Eu entendi, né, e eu compartilhei da maneira que eu entendi, mas como uma das características aqui do canal é explicar de uma maneira que todos possam entender. Então eu busquei ao Senhor uma maneira melhor de explicar essa escritura. E minha mente, né, ela se iluminou, né, ela veio um exemplo na minha mente que eu não tinha pensado antes. Primeiramente me veio na mente Adão, né, quando ele come do fruto, né, Deus havia proibido ele de comer do fruto, que disse: se comeres, certamente morrerás. E aí ele come, né? Tanto ele como Eva come. E isso acontece. A morte entra na terra por meio do compartilhamento desse fruto. Isso não só a morte física. A partir desse momento houve uma mudança química no corpo de Adão e Eva, de maneira que eles começaram a envelhecer e iriam morrer. Então a morte física entrou na terra. Mas não somente a morte física. Adão, ele morreu espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? É viver afastado da presença de Deus. A partir do momento que ele foi expulso do jardim com Eva, ele foi afastado da presença de Deus. Atualmente, aqui na terra, todos nós estamos mortos espiritualmente, tá bom? Nós vivemos afastados da presença de Deus, né? Os missionários, quando estão ensinando as palestras, eles ensinam sobre a morte física, que é a morte do corpo, né? Que é a separação do corpo e o espírito. O corpo vai para a terra, né? E o espírito vai para um lugar preparado por Deus, né? E a ressurreição é o contrário, né? É a união do espírito com o corpo para mais não separar, para serem unidos para sempre. E a morte espiritual significa viver afastado de Deus, tá bom? O que causa a morte espiritual é o pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. Graças ao nosso bom Pai Celestial e a Jesus Cristo, esses dois obstáculos foram vencidos por meio da expiação de Jesus Cristo e por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então todos nós vamos ressuscitar. E também a morte espiritual, que é viver afastado da presença de Deus, foi vencida por Jesus Cristo.
e por obediência às leis e mandamentos do Evangelho, né, convênios que nós fazemos com o Senhor, nós podemos sim vencer a morte espiritual e voltar à presença de Deus mediante a expiação de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo fala aqui para aquele jovem, né, deixe que os mortos sepulte os seus mortos, todas as pessoas estão mortas espiritualmente, tá bom? Então, Jesus Cristo é como se ele estivesse dizendo para aquele jovem, isso de pegar o osso do seu pai e colocar na caixinha, era uma tradição sim do primogênito fazer, e aquele jovem ele era o primogênito, era a responsabilidade dele fazer isso. Mas ao invés de cumprir uma tradição, né, Jesus Cristo disse, deixa que os mortos sepulte os seus mortos, né? Ou seja, todo mundo está morto espiritualmente. Ele falou, deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Vem você e me segue, vem fazer essa missão aqui, tá bom? Então é isso que significa aqui quando Jesus Cristo ele fala, deixe que os mortos sepulte os seus mortos, tá bom? Então é essa uma das respostas que eu pude entender melhor para estar compartilhando aqui, tá bom? Então eu vou mandar mais uma vez aqui um forte abraço, né, para Noêmia Granito, tá bom? Um forte abraço para você e para sua família, e eu tô muito grato que você tá aqui acompanhando todos os dias a mensagem do Vem Segue-me aqui com a gente, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 11. É uma história muito conhecida, né, que é a viúva de Naim, né, a viúva da cidade de Naim. Essa viúva, já fala logo que é viúva porque o esposo dela morreu, e ela tinha um único filho que também morreu. E Jesus Cristo vai até essa cidade para levantar o filho dela da morte, tá bom? Existe às vezes a tradução tá como ressuscitar, né? Mas ressuscitar é para a vida eterna. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala, né, que não só o apóstolo Paulo, mas os outros apóstolos falam também, que Cristo ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, antes de Jesus Cristo, ninguém ressuscitou, porque a ressurreição é a união do espírito e o corpo novamente para nunca mais morrer. Então, o que Jesus Cristo fez com essas pessoas e que outros profetas fez também, né? Inclusive a história de hoje dá para comparar com Elias, né? Quando Elias ele traz uma pessoa da morte ali também, a filha de uma viúva de Serepta, né? Traz ali da morte também, ele traz a volta a vida dela, do filho dela de volta ali também, né? Então, significa trazer de volta a vida, porque depois aquele menino morreu. Esse aqui que Jesus Cristo vai levantar da morte, vai morrer depois. Tem uma menina com 12 anos de idade, né, a filha de Jairo, que também faleceu e Cristo traz ela de volta à vida. O relato mais conhecido que nós temos aqui é no livro de João, né, quando Cristo ele traz de volta a Lázaro da morte ali também. Lázaro depois iria morrer também, tá bom? Mas por isso que eu uso a expressão aqui trazer de volta a vida e não ressurreição, tá bom? Trazer Lázaro de volta à vida foi uma das últimas vezes, né, que a gente vê aqui Cristo fazendo esse milagre aqui de trazer de volta à vida. Tem também a menina de 12 anos, que eu acredito que foi a primeira vez que trouxe de volta à vida, e aqui o filho da mulher de Naim, tá bom? Eu sempre gosto de falar que na aula das 5h20 nós temos mais tempo para compartilhar e explicar um pouquinho melhor a ordem dessas coisas que aconteceram, tá bom? Então vamos para o texto aqui que tem muita coisa para a gente aprender, tá bom? Vamos começar aqui no versículo 11. Aqui, diz assim, ó. E aconteceu no dia seguinte que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão seguia Jesus Cristo, por causa dos muitos milagres que Jesus fazia. Todo mundo queria estar perto de Jesus, né? Mas pro final do ministério de Jesus Cristo, já vê que o povo se afasta, né? Porque ele começa a falar mais sobre o pecado, né? E as pessoas não queriam ouvir sobre o pecado. Agora, sobre multiplicação de pães, ver milagres, né? O povo foi se chegando cada vez mais ali. Bom, aqui diz que no dia seguinte, o que ele fez no dia seguinte, né? O dia anterior aqui, foi que ele fez a cura do servo do centurião,
né? Então aqui já não está por acaso, né? A gente observa que no dia anterior ele curou uma pessoa e agora ele está indo até a cidade de Naim também realizar um milagre ali, mudar a vida de uma mulher, tá bom? Então a gente observa que Cristo ele não parava, todo instante ele estava servindo ali, fazendo a vontade do Pai. Isso é incrível, né? Vendo isso aqui. Também essa história aqui, né, de trazer de volta à vida o filho da viúva de Naim, só se encontra no livro de Lucas. Aliás, essa cidade Naim aqui, né, só vai ter nesse episódio aqui no Novo Testamento. Não tem ela em outro evangelho aqui, tá bom? Então é o único. Também a história de Lázaro só tem no livro de João. E a história da menina com 12 anos, a filha de Jairo, já tem nos 3 evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas. Então olha como às vezes tem escritura que fala de algo numa escritura, na outra não fala, e assim vai completando, né? As escrituras, a gente vai tendo mais conhecimento aí sobre o Salvador, tá bom? Então vamos continuar aqui o versículo 12 agora, né? O versículo 12 diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Bom, então ao chegar perto da cidade, Jesus Cristo nem entrou na cidade, no portão ali da cidade, aí ele viu ali as pessoas trazendo, né, o morto da viúva ali, né? Aqui já falam que ela era viúva, porque o esposo havia morrido, e agora o único filho dela havia morrido. A vida dessa mulher não seria fácil, e por isso uma grande multidão sensibilizada ali pela a condição dela, estava ali prestando um apoio, né, naquele momento ali de dor para ela, tá bom? Então, uma mulher, quando naquele tempo, né, uma mulher ficar viúva, né, ela não tinha previdência, não tinha aposentadoria, então era muito difícil viver. Quando tinha um filho, né, a herança passava para o filho, então o filho teria que cuidar da mãe ali, tá bom? Então tinha essa responsabilidade. Já que o filho dela morreu também, ela estava totalmente desamparada. Aliás, pela lei da época, se o marido dela tinha uma terra, passaria para o filho. Se o filho morreu também, não ficaria com ela, para ela vender e se sustentar ou para plantar alguma coisa. A terra tinha que ser dado ao parente masculino, né, mais próximo ali, né, deles, tá bom? E aí aquela pessoa então fazia os cuidados para aquela pessoa, mas não como um filho, né? Então a pessoa ficava muito desassistida, né? Uma viúva ficou muito desassistida. Era uma condição precária que ela iria viver, tá bom? Então, a gente observa aqui que já está aqui no texto por conta disso, para ver que realmente a vida dela ia ser bem difícil sem esse filho e sem o marido aqui, tá bom? Bom, então a gente repara que Jesus Cristo ele foi até a porta. Eu acredito que Jesus Cristo nem entrou nessa cidade. Ele foi até essa cidade justamente para entrar onde? Na vida dessa mulher, para fazer uma mudança na vida dessa mulher. E ele vai mudar tudo. Por quê? Vai mudar a direção da vida dessa mulher, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque essa mulher, pensa bem, ela está saindo da cidade. Algo interessante é que os sepulcros, eles não ficavam dentro da cidade, né? Tal como era em Jerusalém, o sepulcro ficava fora, tinha que sair para fora da muralha para fazer o sepultamento ali, tá bom? Então, a mulher saiu da cidade carregando o seu filho, né? O filho estava sendo levado numa espécie de maca, chamada de esquife, né? Esquife é duas varas grandes com um pano no meio, né? Eu gosto de lembrar como antigamente, quando os jogadores de futebol se machucavam, ia lá com aquela maca, né? Que era duas varas grandes com um pano no meio, aí colocava o jogador ali e duas pessoas catavam e saía correndo com o jogador para tirar ele do campo ali para fazer os primeiros socorros, coisa assim. Então, a esquife era isso, tá bom? Era duas varas grandes com lençol, né, no meio ali, onde era colocado o corpo da pessoa e estava sendo levado. Aquela mulher estava indo na frente com o coração arrasado, quebrado, porque agora ela estava levando o seu único filho também para ser enterrado.
né? Ou seja, aqui quebrou a ordem natural das coisas, porque o natural é o filho enterrar os pais, e não um pai ou uma mãe, aqui nesse caso, enterrar o próprio filho, né? Ou seja, ali furou a fila, né? Não foi uma ordem natural, acabou furando a fila e o filho acabou falecendo primeiro e ela está indo ali triste, né? E toda aquela multidão está triste e sensibilizada por causa dessa viúva, né? Que agora havia perdido seu filho também. E então vem Jesus, né? De acordo com o versículo aqui, encontra com ela nas portas ali e muda toda a vida dela. Vamos continuar o texto aqui. O versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Então, quando Jesus Cristo diz aqui para essa mulher, não chores, né? A gente pode até pensar, nossa, ele é um tipo de consolo, ele estava consolando, né? Mas aqui é mais do que um consolo, é uma solução que Jesus Cristo vai dar para a vida dela, ele vai trazer de volta à vida o filho dela, né? Então é algo bem grandioso que está acontecendo aqui. Vamos continuar aqui o versículo 14. E chegando-se, tocou a esquife, né, que é essa maca que eu estou mencionando aqui. Né, e os que levavam, né, o corpo ali do jovem morto, né, aqui fala jovem, né, na tradução, então não era uma pessoa tão velha não. E aí Jesus Cristo parando a esquife disse, né, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto assentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. Olha só, né? O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo parou ali aquele. Jesus Cristo foi o estraga-velório, né? Ele estragou o velório ali, né? É a vida encontrando a morte. Onde Jesus Cristo está, não a morte, né? A gente não vê pessoas morrendo perto de Jesus. E as pessoas que estão mortas, que Jesus chega ali, essas pessoas revivem, né? Então, olha só que interessante, né? A vida encontrou... aliás, é um dos títulos de Jesus Cristo. Lá em João 11, versículo 25, ele disse assim para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus Cristo era a vida veio encontrar a morte, né? E aí, então a morte reviveu, né? Aquele que estava morto reviveu novamente, que é o filho da mulher aqui, ele dá, entrega o filho para a mulher ali, e acaba, veja que quando ele diz não chores, não é apenas um consolo, mas é uma solução, né? E tudo isso é apenas uma amostra de coisas, do que nós podemos receber de Deus, né? A cura de nossos pecados, viver com Deus eternamente, ter a nossa imortalidade, tudo isso, né, é apenas uma amostra do que Cristo estava fazendo aqui, é o que iremos receber. Versículo 16 diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A gente pode ver que quando Jesus Cristo veio os seus discípulos e uma grande multidão, né? Uma multidão que estava alegre em seguir Jesus Cristo. E encontrou com outra multidão que estava triste, que era a multidão que estava seguindo a mulher para fazer o enterro, né, do filho dela. Então esses estavam tristes. Quando Jesus se encontra com essa multidão aqui, essa multidão fica alegre e feliz, porque ele traz de volta a vida, né, o filho da viúva ali. Todos ficaram espantados, né, e a fama de Jesus Cristo se espalhou por toda a parte ali, né? Então a gente pode observar que onde Jesus Cristo chega também, as pessoas se tornam felizes, ficam felizes. Então nós precisamos estar com Jesus, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. As pessoas vão ser mais felizes junto com Jesus Cristo, tá bom? Espero que essa mensagem possa ter alcançado o seu coração, fazer um apelo aqui, né? Que deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Assim como ele veio, né, de outro lugar, né, bem longe, para a cidade de Naim. Naim, ela só é citada nesse livro de Lucas, nesse exato momento aqui, porque não é uma cidade muito inferior e pequena, né? Mas Jesus Cristo se importou com aquela mulher que vivia naquela cidade e veio até ali para isso. Não é mencionado que ele entrou naquela cidade. Bom, talvez ele tenha percorrido toda essa distância somente para fazer esse milagre, para entrar na vida dessa mulher, mudar a vida dela, uma vida que seria dificultosa. Agora, porque Jesus entrou na vida dela, a vida dela não seria mais
com tanta pesares e dor e dificuldade que existiria na vida dela. Então deixa também Jesus Cristo entrar na sua vida e fazer uma mudança de direção, da tristeza para a felicidade, como fez com a mulher, tá bom? Eu convido também o Senhor para entrar na minha vida, que Ele possa entrar também por meio das minhas orações, petições. Deixe Jesus Cristo entrar na nossa vida, né? Eu garanto que se você orar, pedindo ao Senhor instrução, Senhor, como que eu posso fazer para que você entre na minha vida? O que eu preciso fazer? Vai vir coisas na sua mente, o que você precisa melhorar e que você precisa estar disposto a abrir a porta, né, para Jesus Cristo entrar, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.